És o meu farol. Olá, querida! Olá! Tô aqui, abençoada aí por essa voz linda, né? E esse sotaque é carioca, é? É, Gente, eu só que amo, eu amo. eu sou carioca, mas hoje eu tô aqui no Mato Grosso, minha filha, Rondonópolis. Rondonópolis, já tivemos aí, não já, amor? A É, gente já o teve pessoal tem aí. falado bem de você aqui, o pessoal falou bem de você. Amém! Então, Amém! Isso é bom, né? é, Gente, a Giovana, ela é NutriChef, tô certa? isso. Ela tem um curso, alguns de vocês já fizeram aqui, alguns seguidores já fizeram. E eu fiz desintoxicação, eu fiz 12 dias de suco. Faz quanto tempo? Faz uns 18 anos? Há uns 18 anos atrás. 18. Foi quando a gente parou, eu parei de comer carne, queijo, fiz uma mudança alimentar. Eu tinha uma enxaqueca, Giovana, que eu não Ah, conseguia, eu parava no hospital, assim. Era bater enxaqueca no hospital. Nelson falava que meu rosto deformava. Eu lembro até uma vez, desde novinha, desde os meus 14, 15 anos, e o médico chamou minha mãe e falou: leve sua filha para o psicólogo, ela está usando droga, se ela não está sabendo, eu quase morri. Mas eu não estou usando nada, não. Mas era uma dor que ninguém entendia. E depois aham. que eu me batizei, um dia eu estava cantando na igreja central aqui de Salvador, e doutor Elias, ele me viu meio, sabe, desfigurado, porque eu estava cantando assim, segurando no púlpito, desesperado de dor de cabeça, e nada passava. Aí ele falou assim: o que é que você tem? Eu cheguei e contei para ele. Ele falou: oh, vou te internar amanhã. E me levou para a clínica dele, a clínica natural. E assim, tipo, eu comia picanha num dia, no outro dia parou de comer carne. Desse jeito. Fiquei 12 dias no suco, nunca mais senti. Assim, fui curada Nossa, totalmente. O Nelson, limpou, né? é, o Nelson, uns, quantos anos atrás, amor? Acho que há uns 8, Nelson, uns 8 anos atrás, ele descobriu diabetes, fez uma série de exames, descobriu um monte de coisa. E, nossa, o chão da gente, o meu chão, né? Meu negócio doente, Uhum. eu fiquei doida. Aí um amigo nosso falou: Cíntia, vamos botar Nelson para fazer a desintoxicação. Nelson ficou 17 dias no suco. Todos os níveis dele que estavam altos, que a gente já estava desesperado, assim, baixaram, normalizaram até hoje. Então, quando você me falou de psicoterapia, eu fiquei apaixonada, assim, em uma coisa que eu indico com carinho, assim, com propriedade, porque eu já fiz e, gente, é vida, sabe? Então, eu queria que você falasse mais sobre os seus feedbacks, sobre o curso. Começa dia 20, gente, a nova turma começa agora dia 29 de setembro, tá? Você não perde. Uhum. A inscrição, ela me falou o valor, não vou falar não, que procura ela, conversa com ela, mas é super em conta, sabe? Para o que você vai ter, para o acompanhamento que você vai ter. Eu sempre falo que isso é Exato. mudança de vida. Então, Giovana, diga aí para É. nós. Nelson vai ter que sair. Quem disse aqui, Roberto falou: Nelson, sou seu fã. Canta umazinha mais aí, quer cantar outra? Canta mais uma para a Canta gente outra. começar então. Gente, ela tá pedindo para eu cantar outra. E aí, canta ou não canto? Ó, mãe Canta! diz: Cíntia, eu fiz a psicoterapia por sua causa. Motivei minha irmã. Dia 29 de setembro, uma irmã e 2 irmãos com suas famílias irão participar. Oh, glória a Deus! Aí vai ficar gravado, sim. Ela disse, Jamile disse que o celular dela vai descarregar, mas vai ficar gravado. Então fica aí até descarregar. Então vamos cantar mais um pedacinho de alguma que pediram aqui. É, Mo escolhe, marido escolhe. Que ele vai sair, escolhe. Ah, o maridão escolhendo, né? É. Nossa! Vamos, faz saudade, um pedacinho de saudade. Eu gravei até saudade, um pedacinho que a gente cantou na igreja. A irmã falou que gosta da música, só não gostou da minha dancinha. Mas eu não consigo ficar parada, minha gente. Tem um negócio ali que... Entendeu? Não dá pra... é a alegria, né? É a alegria do Senhor. Fui longe, triste eu estou. Maravilhosa. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será
é que vou. Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Amém! Cíntia, que coisa linda! Que a gente linda. não conhece, mas a gente almeja estar. Amém. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é um hino que eu sempre escolho para fechar minhas pregações, sabia? E a gente não combinou e você cantou. Que coisa linda. Dessa vez você usou para Então, começar. isso aí. Nem sabia, né? Mas você escolheu inspirada. Então, deixa eu te falar. Nosso tema hoje, né, é em relação por que a gente fica doente. Por que será que a gente fica doente? Então, a gente vai bater um papo hoje aqui e falar alguns porquês, né, da realidade da nossa vida hoje e de quão distante nós estamos, né? Eu hoje estou aqui no sítio da Lindaura e do Wilson, aqui em Mato Grosso, e, assim, é uma vida totalmente diferente do que a gente vive, né? Na cidade, sem o pé no chão, sem a água limpa da fonte, né? São tantas coisas que nos trazem saúde quando a gente vive no campo, né? Que a gente se distanciou muito disso na nossa realidade. Nós hoje vivemos, né, em escritórios, em casas, apartamentos fechados. A gente antigamente tinha aquela possibilidade de ter um jardim e ter árvores frutíferas, onde a gente se alimentava dia a dia ali de uma goiaba, né, de uma laranja, uma tangerina, um limão que fosse na nossa casa. Então a gente tinha muito mais facilidade para a manutenção da nossa saúde antigamente, não é verdade? E hoje a gente não tem mais isso, a gente se distanciou muito disso, né? Muitas pessoas me perguntam, Giovana, mas aí o vegetariano, o B12 e tal. Exatamente. A vitamina B12, ela não está só na carne. Porque, primeiro, ela é sintetizada, ela é formada por bactérias, tá? No nosso intestino, né? Na nossa boca, tem formação de B12, tá? Então, algumas coisas que a gente vai usar vão matar também as bactérias, por exemplo, enxaguante bucal, vão matar as bactérias da nossa boca, as boas e as ruins, né? E aí a gente vai deixar de formar também B12 na boca. Então a gente consome muito açúcar hoje em dia também, que dificulta a absorção também da B12, porque fermenta o nosso alimento, e tem várias coisas. Mas o homem, tem um médico que pesquisou qual era a melhor fonte de B12. Você sabia que é fonte de água, de cachoeira, ou até mesmo de fonte de água mesmo, né? Que é a melhor fonte de B12. O solo também é rico em B12, entendeu? Então, nós estamos muito distantes disso. E nós estamos nos alimentando de uma alimentação empacotada, não é? Fora o nosso estresse da cidade, a poluição. A gente pode falar várias coisas, né? O estresse do trabalho, o ir e vir, o trânsito, né? Tudo isso nos influencia na nossa saúde. E aí, além disso, nós estamos comendo uma comida intoxicante. Uma comida que nos faz perder também vários nutrientes através dessa alimentação, que é intoxicante, que vai fermentar no meu estômago. A gente sobrecarrega o estômago com essa conduta também de comer de 3 em 3 horas, que se instalou no mundo de uma forma muito, assim, preponderante, mas que agora está caindo. As pessoas já caiu por terra esse ensinamento. Hoje em dia já se sabe que é errado comer de 3 em 3 horas, que você sobrecarrega seu estômago, né? E inclusive você, por exemplo, deixa eu explicar isso fisiologicamente, né? Você comeu alguma coisa, mastigou, é necessário mastigar de 20 a 30 vezes para você emulsificar com a saliva, né?
que é uma saliva rica em enzimas para carboidrato na sua boca, que se chama amilase salivar. Então, você vai emulsificar o carboidrato comendo, mastigando. E o sucoterapia, inclusive, eu ensino a comer de colher, para você ensalivar e para poder ter uma boa digestão. E aí você engole a comida também, tá? Vamos falar no geral. Aí você engole e essa comida o quê? Vai ser metabolizada, vai ser digerida, processada dentro do estômago. Se você for comer antes de 3 horas de novo, em 3 horas, a digestão ela é feita em 3 horas, você não tendo, vamos dizer, sorvete ou um suco misturando com a comida, ok? E aí, se você come de novo, você vai estar juntando a comida nova com a comida antiga, que está quase terminando sua digestão para sair. Então, você vai parar o processo todo. O que o estômago tem que fazer? Ele primeiro, ele recebe a comida, esquenta a comida, não sei se você sabe disso, sabia? Que o estômago, primeiro, ele precisa esquentar, chegar a 38, 40 graus, mais ou menos, para começar a macerar e secretar o suco gástrico. E aí, se eu como, né, uma comida que é gelada, por exemplo, ele vai demorar mais um pouco, porque até esquentar e tal. Então, se eu como uma comida também muito pesada, em gorduras, em carnes, açúcar, o que vai acontecer? Vai demorar mais de 3 horas também, para se processar tudo e para sair do estômago. Então, se eu como antes de 3 horas, ou em 3 horas, e eu comi uma comida mais pesada, eu vou juntar 2 refeições dentro do estômago, aquilo vai gerar uma fermentação que vai sair desse quimo, se chama quimo, né? Quando sai do estômago, esse quimo chega no nosso intestino e aí chega muito ácido. E nossas bactérias que produzem, inclusive B12, elas sensibilizam muito com essa acidez quando sai do estômago. E aí ela tem que fugir, tem que sair daquele local que está muito ácido e caminhar um pouco mais para frente no intestino, onde o intestino vai recebendo enzimas e que vão diminuindo essa acidez até o final para evacuar. Então, essa bactéria, ela não produz mais a B12 no local certo. Ela sai do local certo e vai caminhando para, se chama o distal, né? Intestino distal, onde está distante da absorção, tá? Mais para frente. Assim, a gente não aproveitando essa B12. E se você come uma comida menos ácida, uma comida mais alcalina, essa sua bactéria ela não se move para frente. Ela continua ali produzindo, porque foi Deus que colocou ela ali. Um local onde você produz a B12 e absorve. É lógico que nós temos também o fator intrínseco, que é secretado pelas células parietais do estômago, que tem que se juntar com a B12 para ser absorvido. Então, o que vai dificultar também essa secreção? O excesso de fermentação também atrapalha. Por exemplo, gastrite vai atrapalhar a secreção do fator intrínseco. Você conhece aquela história que o ferro não entra sem a vitamina C? Que tem que se juntar com a vitamina C para ser absorvida e tal? A mesma coisa a B12. A B12 precisa se juntar ao fator intrínseco para entrar dentro da célula. Então, se a gente não tem o fator e não tem a B12 suficiente, não vai ter a B12, sabe? Então, são muitas coisas que a gente está fazendo e prejudicando a nossa saúde. E aí, pior ainda, que quando a gente faz um vegetarianismo, que a gente não tem conhecimento, a gente erra em várias questões também, sabe? Excesso de fermentação vai nos atrapalhar, o excesso de açúcar vai atrapalhar a absorção da B12, muito açúcar também, porque às vezes a gente sai da carne, sabe? E começa a comer muitos doces, porque a gente tem um paladar meio ácido, um paladar carnal, né? Aquela coisa que a gente deseja coisas mais fortes. Então, o que acontece? A gente consome muito açúcar quando sai da carne, tá? E aí a gente acaba atrapalhando também essa questão da B12 através do açúcar, ok? Então, Giovana, o que a gente faz? Alguém perguntou aqui qual a melhor forma de repor a B12, aí depois você vai falar, tá?
nessa linha que você está aí? Qual a melhor forma de absorver a B12? De repor. De repor? Caso, né, se não comer carne, né? Então, a gente deve... O que a gente tem que fazer sempre? Deve sempre analisar nosso sangue. Como é que tá? Vai, né, no médico ou no Nutri, pede um pedido de exames, e aí faz, verifica. Pelo menos anualmente, seria legal de 6 meses, mas pelo menos. A gente não deve ficar suplementando do nossa cabeça, tá? A gente precisa saber a que nível está. Então, assim, e são vários fatores. Eu posso citar na minha vida pessoal o que já aconteceu comigo, por exemplo. Eu tive uma época vegetariana estrita e com quase 500 de B12, muito bom. Para anos de vegetariana, estava muito bom, minha B12. Aí eu entrei numa situação de trabalhar muito, 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 dormir pouco, trabalhar muito, usar muito cérebro, muitos eventos na mesma semana, e fui fazendo, fui me desgastando. Em, assim, uns 3 meses, mais ou menos, eu tive uma fraqueza, uma estafa tão grande, e fui verificar minha B12, era B12. Estava 180. De quase 500, foi para 180 em 3 meses. Por quê? Porque eu desgastei. Quando você usa muito o cérebro, você precisa de uma dose mais de B12. Então, eu estava comendo menos, muito evento, trabalhando demais, muitas horas acordada. E aí Deus falou para mim, ei, não é só comida não. Vamos parar, vamos, né, slow down, vamos devagar, porque são outras coisas também que trazem prejuízo à saúde. Para você ter ideia, eu sou uma pessoa muito forte, tá? Muito resistente. Eu, na época, pegava o celular com dificuldade no braço. Pra você ter ideia. De tão, assim, a contração de pegar o celular e ficar segurando, eu cansava. Pra você ter ideia, entendeu? E aí, o que eu fiz? Fui para casa da minha mãe, né? Fui me cuidar. Chamei mamãe e falei, mamãe, me leva daqui da minha casa, me leva, senão eu vou morrer. Eu estava sentindo uma fraqueza muito grande. Porque eu abusei do meu corpo, entendeu? Eu abusei, eu sei que eu abusei. Aí eu fui, comia, dormia, descansava. Tudo que Deus pede, né? Comer, descansar, sabe? Ter seu descanso mental, físico, que eu desgastei tudo. Então, tudo que eu desgastei lá há meses, eu tive que repor, entendeu? Que coisa impressionante. Em 2 semanas eu estava outra mulher, sabe? Voltei ativa, voltei tudo legal. Mas precisei de 2 semanas para me restaurar, sabe? E aí, assim, repus através de 12, mas eu também utilizei outras coisas, tipo geleia real, que também tem B12, sabe? Eu usei outros que remédio, né? Um momento remédio, você tem que se tratar, entendeu? Você precisa se tratar. Então, até eu que tenho conhecimento, já vacilei comigo mesmo, com a minha saúde, né? E aí Deus vai ensinando a gente cada dia mais como que você vai trazer saúde, não só para você, para sua família, mas para todos ao seu redor, ajudar as pessoas. E uma das coisas muito importantes também, continuando nessa, o que nos torna doentes, é a questão do sangue. Essa intoxicação que a gente gera dentro do sangue, ela vai para as nossas células. Tudo que eu como, né, ele se transforma em sangue, vai para o sangue e vai para as nossas células. Então, se eu como um bom alimento, eu tenho um bom sangue. Se eu não como um bom alimento, eu vou ter um sangue intoxicado, rico em químicas, né? Emulsificantes, corantes, que são tão danosos ao nosso corpo. Essas químicas que a gente nem sabe o que é. Tem lá os números, né? As letras e tal, e a gente nem entende aquilo ali. O que é aquilo ali? Você sabe que tem um corante chamado carmim de cochonilha, que hoje eles já estão mudando o nome, né? Que é o corante vermelho, de um pulgão, né? Então, aconteceu uma coisa muito forte assim na minha vida, sabe? Nessa questão, porque eu escutei sobre isso há muitos anos atrás. E eu duvidei, sabe, Cíntia? Escutei essa informação de que era um inseto que estavam colocando dentro da alimentação. E aí eu questionei, falei, ai, como pode? Olha só o que eu falei.
Como pode? Imagina uma Nestlé da vida colocar esses corantes, esses besouros, esses insetos na comida. Gente, tem gente que inventa cada coisa inacreditável. Eu falei isso quando eu escutei. Eu não acreditei. Eu estava em Guarapari. Viajei para Guarapari. No outro dia de manhã, eu liguei a televisão, coisa que eu não faço. Eu faço, né, o meu culto de manhã. Peguei, foi uma coisa incontrolável. Liguei a televisão, estava passando Globo Rural nesse dia. Aí, sabe o que estava passando no Globo Rural? Eu tinha pego essa informação numa quinta-feira. Eu viajei de volta de Guarapari num sábado à noite. No domingo de manhã, eu liguei a televisão. Era uma fazenda produtora de insetos carmim de cochonilha. Eu não acreditei, Deus estava ali me mostrando os corantes artificiais vindo, que eles botam assim, corante natural, carmim de cochonilha, sabe? Que de natural não tem nada, né? Então, besouro. Você acredita que era um... O bicho que era da natureza. Exatamente. Você sabe que eram tanques, te juro, eram tanques no chão, cheio de estrume. E o repórter pegou e passou o ancinho, entendeu? E ali fervilhava os insetos, assim, fervilhavam. Então, eles falaram que aquilo ali era natural, que aí eles tiravam, levavam para o container, lavavam esses besouros, esses bichos todos, lavavam, tá? E aí depois espremia. Espreme, ele tem uma bolsa dentro do intestino, assim, dentro da barriga, ele tem uma bolsinha com um corante muito púrpura, muito vermelho. E aí isso colore todos os biscoitos e iogurtes dos nossos filhos, entendeu? Os sucos coloridos de vermelho, as balas, as jujubas, tudo que a gente dá de vermelhinho que a criança adora, nós temos esse inseto hoje no Brasil. Porque na Europa isso é proibido, mas isso veio da Colômbia e hoje não se usa mais também lá, mas aqui no Brasil se usa, porque é um corante barato, de fácil manuseio, entendeu? Então, isso, eu não sei se você percebeu que há uns anos atrás o iogurte era muito caro e se tornou mais barato. Primeiro, eles colocaram também o amido, né? Estão engrossando com amido, e também esse corante, que era muito caro, o corante vermelho, industrializado, e agora eles estão com esse corante natural, carmim de cochonilha, sabe? Continuando aqui, uma vez, aí, eu já sabia disso, né? Deixa eu te contar essa história, porque é muito interessante. Depois de anos, eu fui ter minha filha. E aí, eu fui num sítio onde as crianças todas estavam comendo danoninho. E eu não dava isso para minha filha. E aí, uma senhora do sítio falou assim para mim, ai, mas você é muito radical, as crianças estão todas comendo, deixa sua filhinha comer, não seja tão radical. E eu sabia do carmim de cochonilha. Mas eu estava na casa dos outros, fiquei com vergonha, isso há muitos anos atrás. Falei, tá, tudo bem. Dei o danoninho para a criança. Minha filha, no outro dia de manhã, minha filha era pura, o sangue puro, sabe? No outro dia de manhã, a minha filha estava dando pus nos olhos, saindo pus nos olhos. Ela gerou uma alergia de 2 anos. 2 anos tratando a alergia da minha filha. Eu tirei tudo. Não comia biscoito, não comia nada, pequenininha, estava com 5 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos. Ela ficou 2 anos tratando. Até o momento que eu virei e falei assim, gente, nada, tudo que eu faço não melhora essa alergia. Vamos tentar limpar o sangue dela? Falei com meu marido, você segura o braço, que eu seguro a sento em cima da perna e vamos espremer limão na boca dessa criança. Aí peguei, botei na seringa, né? A criança não vai tomar 5, 6 anos, não vai tomar limão, entendeu? Aí eu fui, espremi na boca. Olha, passei alguns dias fazendo isso, nunca mais sumiu a alergia da minha filha. Limpei o sangue. Toda aquela toxina que estava no sangue da minha filha foi eliminada, entendeu? Limpou o sangue da minha filha. E não fiz mais nada. Continuou a comer a comida de casa, né, natural, lógico, mas ela estava 2 anos e não melhorava. Eu tinha tirado tudo dela, sabe?
de biscoito, farinha, nada disso estava comendo mais. E não melhorava. Então foi a partir do momento ali que eu limpei o sangue. Por isso é tão importante, entendeu? A gente limpar, purificar, fazer um detox, para a gente recomeçar. É lógico, sucoterapia é temporário. Sucoterapia ou até o crude eu nem digo. O crude seria o fisiológico para o nosso corpo. É o melhor, é a melhor comida que se come. É o cru, tá? O suco é temporário, porque é um tratamento. O que é a ideologia ali do suco? Você diminui o tempo de digestão e você, assim, aumenta o tempo de reparação celular. Porque o corpo ele não tem habilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele digere, ele foca na digestão, ou ele repara, entendeu? Então ele precisa, o que eu faço? Eu diminuo esse tempo de digestão para aumentar a reparação durante o dia. Então, o dia inteiro você está reparando, porque a digestão é muito rápida, de suco, né? Então, você consegue reparar. Por isso que tem resultados assim que até mesmo eu não acredito as coisas que acontecem, sabe? Depois do sucoterapia e do crude. Doenças várias, você pode ir lá no meu Instagram e ver as pessoas testemunhando das doenças, largando remédios. Eu falo porque, assim, para mim foi muito real, assim. Era uma dor de cabeça que eu sentia, que era um negócio tosco, era terrível. E eu te digo mais, assim, as pessoas falam, hoje eu até estava conversando com minha dentista, com a doutora Marcela, a que eu te falei que ela está amamentando, e ela perguntou, ela falou, ai, Cíntia, 10 dias no suco, não vou aguentar. Eu falei, mulher, você não tem noção. As pessoas, elas têm sei lá, acho que é uma cultura de que tem que comer muito, de que para ser forte tem que comer muito. E eu lembro que quando eu estava fazendo, eu fiz numa clínica, justamente porque eu fiz junto com o tratamento, eu fiquei 12 dias só no suco, e eu lembro que eu fazia 1 hora de caminhada pela manhã e 1 hora de caminhada à noite. Eu fazia hidroginástica, academia, tomando suco. Eu não sentia fraqueza, a gente não sente. Sabe? Hoje em dia, então, além de como você fala, né, no curso, de mudar o paladar, de você desintoxicar mesmo, você perde aquela concepção dessa necessidade, porque foi outra coisa, como você falou no início, né, esse negócio de comer de 3 em 3 horas. Gente, isso é do mal. Eu nunca vi um negócio desse. Esse negócio de ficar com medo, o povo come, sabe? Dividir. E isso, para mim, sempre foi loucura. Eu sempre tive o hábito de comer de manhã, eu não tenho o costume de ficar beliscando. Às vezes, a maioria das vezes eu faço só 2 refeições por dia. E, cara, muito, para mim é muito normal. Eu viajo, o pessoal fica incomodado. A Emanuele Salles, ela falou que ela falou fez um vídeo com o Google, ela falou assim, aí ele perguntou a uma pessoa que se chamasse para você comer na casa, você não ia. Ela falou assim, tchau. Ela não come, como é que ela vai saber fazer comida? Ela não come nada. Porque a gente saía à noite, todo mundo ia comer pizza, jantar e tal. Eu dizia, não, gente, eu tô de boa, tomava uma água. De boa mesmo, assim, me dá água com gás, botar limão aqui, tomava, então não tomava nada, e muito tranquila. Aí o pessoal achava, não, como é que essa mulher vive? Ela não come. Então, existe essa cultura. E eu digo para vocês, de verdade, a gente é o que a gente come. Quando eu olho esses biscoitos, esse negócio vermelho, esse negócio colorido, me dá um negócio, eu falo para Nelson, isso aí dá câncer, filho, não vou não. Eu brinco com ele assim, não, isso vai me matar, não quero não. Então, é uma consciência. As pessoas, elas vão muito pela visão, né? Porque come primeiro com o olho, mas não busca informação para saber. E, assim, obrigada de verdade pelas informações que você está dando aí. As pessoas, elas precisam saber do que elas estão fazendo. Então, a pessoa pega uma doença dessa, ela começa a culpar até Deus pela doença. Né? E não vê né? O trem que está andando, como está caminhando, como está se alimentando. Então, infelizmente, a gente vive de tradições, entendeu? E o que acontece? Você sabe que o câncer, ele é 35% de alimentação e 6% de hereditariedade. O que vai te levar ao câncer é muito mais a sua alimentação do que a sua hereditariedade. Agora, se você associa o que a sua mãe fazia, né? A hereditariedade da sua mãe com o que a sua mãe fazia, com o que ela comia, aí sim você vai desenvolver. Aí passa a ser o quê? 41%. Aí você tem outros agravantes, poluição e tal, né?
Então, você tem uma vida estressante, tudo isso que você gera condições de se instalar uma doença, entendeu? Então, a gente está permitindo, é assim, ó, um aquário tem que ser limpo, não tem que ser limpo? O aquário da água, do peixinho, o peixinho está ali nadando, mas ele precisa que tenha a bombinha limpando. Então, a gente precisa também ajudar o nosso corpo. Não dá para só jogar toxina e esperar que ele faça todo o trabalho o tempo todo e que a gente não ajude o corpo. Não dá uma pausa, o tempo todo comendo e o tempo todo comendo coisa empacotada, né, industrializada. E aí, o seu fígado, ele dá conta, mas até quanto tempo? Ó, né? nada de Até água, quando? o povo não bebe água também, né? Exatamente, entendeu? Então a gente passa o dia sem tomar água, sem limpar, né? Aí, olha, pra você ter ideia, minha irmã hoje é nutricionista. Mas você não acredita, minha irmã, anos atrás, eu de tanto encher o saco, né? Minha irmã tomava remédio de tireoide, hormônio tireoide, com Coca-Cola, querido. E aí? Aí eu briguei, de manhã, porque você tem que tomar de manhã, né? Aí você tomar com Coca-Cola. Sabe, assim? Porque falava pra mim que água não tinha gosto de nada. E que, poxa, beber água era muito ruim. Hoje ela é nutricionista. Você compreende a evolução das pessoas? Como é que as pessoas podem evoluir a tal ponto, sabe? Aí depois ela passou a tomar com mate, depois passou a tomar com suco, depois passou a tomar com água. Então, assim, conseguiu evoluir. Hoje tá aí, né, nutricionista. Por quê? Percebeu as necessidades, né? E é uma coisa incrível isso. E todo mundo pode ter sua evolução. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Isso tudo eu respeito, sabe? Eu convivo muito bem com as pessoas podem sentar na minha frente, comer sua carne, comer o que quiser. Eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, eu estou aqui para ensinar a ter saúde, sabe? Porque na minha casa, o que acontece? Minha família toda, ela vive da carne, vive da venda da carne. E eu sou a pessoa, ovelha negra, que sou contra a carne, entendeu? Então, no início, eu fui muito, assim, bombardeada até pela minha família, sabe? Mas, eu posso citar um exemplo aqui, minha irmã tinha uma dificuldade muito grande de perder peso, uma outra irmã. E fez o sucoterapia, fiz o crude e perdeu e estabilizou. Sabe? Tá super bem de saúde, mudou a cabeça também, tá mais saudável, sabe? Uma coisa assim, que não conseguia ter aquele gasto de gordura corporal que conseguiu ter, sabe? Mas eu incentivo muito a fazer exercício durante o sucoterapia, foi bom você ter tocado nisso, e durante o crude. Por quê? Porque você sabia que não é pela urina que se perde gordura pela respiração. E o principal fator que vai te ajudar nisso é exercício físico. Porque a gordura vira CO2, sabia disso? No nosso corpo. Então você espelha através do pulmão a gordura. Quando ela queima, eu tenho um post lá no meu Instagram também falando sobre isso. Através do exercício físico, é lógico que eu fazendo um detox, né, limpando seu corpo, essa habilidade vai ser muito maior quando você faz o exercício. Entendeu? Então, tem pessoas também que entram no sucoterapia e não perdem tanto peso. Perdem mais medida, não perdem tanto peso, mas também você vai olhar, tem problema de constipação, tem problema de tireoide, não está fazendo exercício, entendeu? Então, tem também as variantes, né? Mas, na verdade, é uma técnica para todos, para as pessoas diminuírem a digestão e aumentarem a reparação celular, ok? Né? Dar um descanso no corpo e uma limpeza. A Ângela Vides está perguntando como fazer a sucoterapia trabalhando de noite. Explica ela aí. Então, eu posso falar também que ela está mexendo com os hormônios todos dela, né? Isso é complicado, trabalhar à noite. Isso faz engordar, aumenta o hormônio cortisol, vai fazer ela fazer depósito de gordura, estresse. Então, ela está desgastando muito o corpo dela, tá? Eu tive pessoas que levavam os sucos em garrafa para o trabalho. Todo mundo leva, tem muitas mulheres que trabalham que fazem assim e tem resultado. Mesmo fazendo suco antes,
que é lógico que a gente vai ter uma perda. Uma coisa é o suco na hora, você tomar. Outra coisa é você levar engarrafado. Agora, se você veda também, você já mantém um pouco melhor, refrigerado e tal. Mas você sabe que nós temos também resultados com essas mulheres que levam o suco assim, tá? Muitas mulheres fazem trabalhando. Agora, o que eu aconselho, durante a noite, ela vai ter que levar uns 2 sucos aí, porque ela vai estar desgastando o corpo dela. Passou o dia inteiro acordada, tomou os sucos. Aí vai passar a noite trabalhando, ela vai precisar de suco. Então ela vai ter que fazer pelo menos aí uns 6 sucos durante o dia dela, coisa que na minha prescrição são 4. Mas ela vai ter que levar pelo menos mais 2, entendeu? Ok, ok. A Marilene de Souza está perguntando como faço esse tratamento. Preciso, gente. E, ó, Travou? deu uma falhadinha agora, Cíntia. Ó, a Marilene de Souza perguntou como é que ela faz esse tratamento. A sucoterapia, como é que ela faz o Então, curso. é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp, lá no link lá da minha bio, tem um linkzinho lá, você entra em contato direto no meu WhatsApp. Sou eu que trato com as pessoas, eu que acompanho as pessoas, o projeto é meu, eu sou Nutri há muitos anos, eu estou na área de naturalismo há mais de 20 anos, aí, 18, 19 anos eu estou por aí, com o vegetarianismo, tá? Eu sou formada há mais de 25 anos. E com o vegetarianismo eu estou nessa faixa aí, tá? Que eu não sei a data certa, mas tem mais de 18 anos, tá bom? Então, tratando as pessoas com isso, reversão de enfermidade, nossa, é demais. A comida, né, de Papai do Céu é o vegetarianismo, tá? Deus criou a terra e deu todas as condições do homem sobreviver das frutas e dos vegetais, entendeu? Foi isso que Deus criou. E nós saímos desse percurso, nós saímos dessa realidade. Então, nós começamos a o quê? A adquirir doenças provenientes. Se a gente for ver hoje, o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre a carne? Que a carne é carcinogênica, que os embutidos são carcinogênicos grau 1. Então, é assim, topo da linha, entendeu? Eu Então, vi que eles são equiparados até à radiação, né? Os cigarro, embutidos. entendeu? Eles são colocados iguais à radiação nuclear. É brabo o negócio, né? Sim, então, você vê. Então, se a gente teima, entendeu? Eu estou arcando com as consequências da minha teimosia. Se eu sei que isso faz mal, se eu sei que isso gera doença no meu corpo, porque se eu estou me alimentando disso, eu sei qual vai ser a consequência, entendeu? Então, depois não adianta falar, né? Outro dia eu tive uma moça, eu palestrando, e a moça ficou muito tensa e falou assim para mim, eu oro, Deus não faz nada. Como assim? Como assim? E aí, você sabe que aconteceu? Eu, na hora, vi aquilo, acalmei a menina, sabe, uma moça, estava fora, né, do princípio ali, não estava frequentando a igreja, mas naquele dia ela foi. Então, eu falei para ela, você não está vendo? Como Deus não faz nada? Você veio aqui assistir uma palestra minha de alimentação, você está doente, você está precisando de orientação, eu dei o tratamento para ela. Você acredita que ela entrou no tratamento e negou, brigou comigo depois? Então, assim, Deus está fazendo tudo para você, sabe? Te dá, eu dei o curso, sabe, para a pessoa, e a pessoa se revolta. Está revoltada com ela mesma também, né? Sabe? Aquela coisa que você, às vezes, não enxerga. E você precisa, o quê? Andar realmente de acordo com a vontade de Deus. Não tem essa de, eu quero fazer o que eu quero e não quero colher as consequências, né? Do que eu estou fazendo. Não é assim. Nós colhemos consequências de todos os atos que nós temos na Terra, né? Tudo. Tem muita gente que eu como, do que eu falo, né? Tem muita gente que deixa a carne, por exemplo, e cai no queijo, né? Cai na massa, além do doce. E acaba se prejudicando. Fala, então, aí... Tem um professor, uma vez ele falou, ó, o shape não engana. Aí o doutor Elias mesmo fala assim, ele fala assim, ó, todo gordinho tem problema de amnésia.
Ele come e diz que não lembra que comeu nada. Eu não como nada. Então, assim, o seu shape, né, o corpo, as informações, tudo mostra o que está rolando, né? Eu te digo, Exato. eu sou super tensa, eu tenho muito pavor de doença, eu sou a pessoa que eu tenho pavor de hospital, eu não gosto de médico, né? Não gosto de médico do médico, gente, eu não gosto de precisar dele, Aham, eu não aham, gosto. E aham. assim, todo ano, eu fui ontem para o médico, ele já passou todos os meus exames, eu faço check-up geral todo ano, e assim, eu fico orando, Senhor, mas glória a Deus, colesterol tudo certinho, triglicerídeos, né? Açúcar, tudo de boa. Eu digo, Senhor, obrigada, obrigada. Porque morrer, a gente sabe que vai morrer, né? Morrer, a gente sabe. Jesus não voltar logo, se a gente tiver Deus vivo, a gente vai morrer. Mas, assim, envelhecer da melhor forma possível é muito bacana. E o Senhor, como você falou, o Senhor deixou todas as dicas aí pra gente. A gente sabe, antigamente não se tinha tanta informação, gente, mas hoje, ó que live massa. Ó quantas informações vocês estão tendo aqui, né? Quantas informações tem no Instagram da Giovana, quantas informações a gente tem por aí. Então, continuar fazendo a bobagem, aí já é burrice, né? Ó, a Sol É. perguntou aqui para você, ó. Adolescente de 13 anos com fibrose cística pode fazer a sucoterapia? Conseguiu me ouvir? Fica boa? Fibrose cística, se fica boa? Não, Ó, adolescente de eu 13 já tive anos, adolescente. você pode Já tive fazer. adolescente, sim, e deu resultado, tá? Já tive vários adolescentes e tiveram resultado. Tem uma menina que depois fez o suco, fez o crude, fez acompanhamento comigo. Tá feliz da vida, não conseguia resolver os problemas dela, entendeu? E melhorou demais. Que se chama Emily, né? Que veio na minha cabeça aqui, mas a Emily mesmo trouxe outros adolescentes também, que ela conhecia e trouxe e também fizemos. Já lembrei de uma outra também, que inclusive a mãe colocou, eu falei para não fazer sucoterapia por causa da diabetes, e aí no 5º dia a mãe me manda, não me falou, ela perguntou, foi o seguinte, a mãe me perguntou pelo telefone se a filha poderia fazer, eu falei que não, eu preferia o crude. Aí a mãe fez o pagamento e eu não consigo lembrar mais quem é, quem não é muita gente. E aí ela fez o pagamento mesmo assim, eu falando para não fazer o sucoterapia. No 5º dia, ela me manda, a menina tinha aquela bombinha automática que colocava a glicose direto, né? E no 5º dia tinha caído para 80 já de glicose, a glicose dela, mesmo sendo diabética. Então, assim, é totalmente diferente a assimilação de um suco industrializado e um suco cheio de fitoquímicos, de sais minerais, de enzimas pré-digestivas, de fibra, que o meu suco tem fibra, então você tem um controle glicêmico nisso aí, que não dá pico. Tanto é que tem diabético que entra sem me avisar que é diabético, faz o curso e se dá bem, depois me manda notícia que deu certo, sabe? É impressionante, é maravilhoso, é uma coisa realmente, Deus criou as frutas e os vegetais para a nossa saúde, sabe? E eu uso as folhas também no suco. Então tem umas técnicas, tem também lá, sabe, Cíntia? Que você vai aprender a germinar, que é o alimento biogênico. Eu já falei isso muito, eu falo lá no meu Instagram. Alimento biogênico. O que é alimento biogênico? É o alimento que gera vida, que corrige DNA, é o germinado. E você vai aprender a utilizar isso nos sucos, depois nas saladas, no dia a dia. Como é que você vai usar isso? A favor, nós temos que usar a alimentação a favor da nossa saúde para trazer benefício e não malefício. O problema é que a gente só come coisa que traz malefício. Então eu tenho que equilibrar, eu tenho que mostrar à população, à sociedade, que o meu trabalho é isso, mostrar às pessoas o que é bom e o que é ruim, o que é verdadeiramente natural. Posso citar um exemplo aqui? O que é mais natural? O coco ou o óleo de coco? O que é mais natural? O coco. Então, nós vamos usar o coco. Eu não preciso usar o industrializado, o óleo de coco. Eu posso usar o coco. Então, eu tenho sucos com coco, entendeu? Eu não sou contra o coco, eu sou contra industrializados, que não vão gerar saúde no seu corpo. E Deus criou o coco com... Vamos conversar isso aqui, que é muito legal isso aqui que eu vou explicar para vocês. A
A cana, uma colher de sopa é 1,5 metro de cana. Uma colher de açúcar, de sopa de açúcar, é 1,5 metro de cana. Você consegue mastigar 1,5 metro de cana? Você consegue? Não. Sabe por que Deus fez isso? A fibra é de propósito. A fibra é dura, é de propósito, para você comer pouca cana. Um pouquinho de cana, tudo bem, Papai do Céu deixa. Mas não 1,5 metro de cana, que você não vai aguentar mastigar 1,5 metro de cana. E Papai do Céu fez a mesma coisa com coco. Para controlar a quantidade de gordura, ele encheu de fibra. Quando você vai comer comer o coco duro, o coco seco, você come um pedaço. Daqui a pouco sua barriga está cheia, concorda? Você dá uma saciedade por causa da fibra, porque Deus não... eu adoro também, eu não sou contra o coco, sou a favor do coco natural, entendeu? Eu faço muqueca de coco. Você já comeu muqueca de coco? Não, me ensina. Então, menina, tem lá no meu Instagram, coisa divina, maravilhosa. Você pega as carnes do coco fresco e cozinha e faz, corta igual peixe, aí eu tempero Aquele como do se fosse coco peixe, verdinho? com coentro, papapá. Mas tem que ter a carne, sabe? Daquele coco verde, mas com a carne. Aí você tira aquela carne, corta ela como tiras de peixe, assim, em diagonais, assim, e tempera com coentro, alho e tal, limão, deixa ele marinar. Aí você vai fazer um molho de tomate, igual muqueca. Você vai fazer um molho de tomate com pimentão, papapá. Daqui a pouco você vai lá e coloca aquele peixe de coco dentro, pica umas alga marinha, nori, que dá gosto também, joga um leite de coco ali e termina aquilo, entendeu? Um cheiro verde, com coentro, maravilhoso, sabe? Então eu não sou Joga na contra o coco, boca. eu sou contra o industrializado. Gente, o pessoal está perguntando aqui no Instagram da Giovana, é veg Tá falhando, você pegou aí? Conseguiu pegar aí? O quê? Aqui tá, @veggiovana, gente, é o Insta dela. O curso vai começar dia 29, agora de setembro, tá, gente? 29 começa o curso, a nova turma. Algumas pessoas falando aqui que já fizeram. O Emery, minha irmã e eu fizemos a sucoterapia em setembro, porque a minha irmã Simone viu sobre isso aqui no seu perfil. Obrigada. Valeu, obrigada a vocês aí que participaram. Gente, lembrando que o curso são 10 dias, né, Giovana? É o começo de uma caminhada, gente, tá? Só lembrem disso, é o começo de uma mudança. Não adianta você querer fazer o suco 10 dias rezando para chegar ao 11º para comer uma picanha na chapa, entendeu? É mudança de vida. Você sabe uma coisa que eu senti quando eu mudei assim minha alimentação? É a clareza mental. Você sabe quando eu canto melhor? Quando eu estou em jejum. Aí minha relação com a comida hoje é uma relação tão bacana, tão bacana. E sem essa ânsia, e eu creio que isso veio depois dessa desintoxicação. Eu fiz 2 vezes o suco, eu fiquei 12 dias as 2 vezes. E você sente que dá uma clareada na mente, né? Você sente que o negócio ele muda você assim, por dentro se transparece. Uma pessoa perguntou aqui se eu faço suplementação. Gente, eu tomo algumas vitaminas e tal, mas é indicado pelo nutricionista. Eu não vou passar aqui suplementação para vocês, que eu nem posso. Se tem que se fazer suplementação, a pessoa está perguntando? Ela Você continua a fazer durante o suco? Não, ela perguntou se eu faço. Ah, se você faz. Eu faço, eu tenho algumas vitaminas que eu tomo, tal, mas o nutricionista passou, então eu não posso ficar passando, prescrevendo para ninguém, né? A Rosane perguntou, ainda dá tempo de se inscrever para o curso? Então, tá dando uma falhadinha aqui, deve ser porque eu estou no campo, tá dando uma falhada boa aqui comigo. A Rosane perguntou se ainda dá tempo de se inscrever para o curso. Tá me ouvindo bem? Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá. Então tá. A Rosane perguntando se ainda dá tempo para se inscrever no curso. Sim, dá sim. A gente só começa quarta-feira que vem, entendeu?
Dá tempo sim. Tem muita gente... A gente começou a entrar hoje, né? Na verdade, a gente vai formando o grupo, entendeu? Aí, hoje que eu mandei o link, aí o pessoal está recebendo hoje a lista de compras, o cardápio, mas só vamos começar semana que vem, entendeu? Só na quarta-feira. Então, dá tempo, tranquilo. Em um dia você faz as compras todas. E aí começa a já aprender, tem muita informação, tem muito vídeo legal, filmes e explicativos sobre saúde, entendeu? Desmistificando muito assim, diabetes, por exemplo, diabetes, eu tenho um filme lá dos melhores médicos americanos, higienistas, sabe? Que fala que a diabetes não é um problema do açúcar, do carboidrato, e sim gordura animal, que se sobrepõe nas células, nos receptores da insulina com a glicose, impedindo essa insulina levar a glicose para dentro da célula, entendeu? E a gente fica ouvindo que é carboidrato, todo mundo tirando carboidrato da alimentação, onde quando você vai ver o que Deus deu para a gente de alimentação é carboidrato, sabe? É essencial para a nossa vida. Você vai ter que pegar uma proteína que você está comendo em excesso para virar, então, a cetogênico, por exemplo, proteína e gordura para virar carboidrato, para virar glicose, isso tem seus substratos, a ureia, a creatinina, tudo isso vai aumentar, entendeu? E aí você leva uma doença o quê? Renal, você leva a doença renal. Todo mundo sabe disso, entendeu? Então, eu não aguento ver, sabe, as pessoas tomando whey protein, por exemplo, que é uma caseína, que é uma proteína altamente inflamatória, tóxica para o organismo. A caseína é uma proteína cancerígena. E as pessoas tomando extrato de caseína através do whey protein. O whey protein é do soro do leite, do soro do queijo, aquele queijo quando sora, vai coalhar, né, e que sora aquilo ali, sai ali também muita proteína. E aí o quê? Aquele soro do leite é que se forma o whey protein. É um subproduto, entendeu? Do laticínio, que é altamente tóxico para a gente, sabe? E as pessoas, olha, eu vi tratar gente com câncer, tratando com suplemento de caseína. Eu vi nutris fazendo isso, infelizmente. Sabe, a pessoa não sabe nem o que a caseína causa no corpo, quão tóxica ela é, e você dá para uma pessoa com câncer. Ela gera câncer e você dá para uma pessoa com câncer? Um suplemento proteico, entendeu? Então, a gente tem muito conhecimento lá no grupo para passar para o pessoal, para as pessoas que vão, entendeu? Para ficarem mais críticos, sabe? Isso que é legal também. As pessoas serem mais críticas. Não é qualquer coisa. Depois do sucoterapia, do crude, as pessoas aprendem a comer para poder não ser bombardeado com marketing da alimentação que existe no mercado. Então, a gente sai dali, sabe, conhecendo muita coisa para poder se defender desse mercado do marketing pesado, não é? Entendi. Giovana, e acho que tem muita gente. Obrigada, Vieira. Obrigada. Um beijo para a turma lá de Recife. Deus abençoe aí. Gente, eu já passei o Instagram da Giovana para vocês. É Veg Giovana. Lá vocês vão ter todas as informações, tá? Sobre o curso de psicoterapia. A Sol falou que ela ainda não recebeu nada. Acho que ela não recebeu as informações ainda, mas você vai receber, Sol. Eles começaram a passar hoje, né? Então, você ainda vai receber com certeza. Estão perguntando aqui o valor do curso. Tudo isso, gente, vai no Instagram da Giovana. Vocês vai ter o link lá, vocês falam diretamente com ela. Tá bom? Participem do curso, é uma bênção. Giovana, obrigada, viu? Você está no sítio. Aí são 9 horas agora, que 10 já. Já está na hora de criança dormir. Vamos dormir, que também dormir é importante, né? Repõe os hormônios, né? Verdade. E a gente precisa dormir. Viu? Você ter participado. Ok, muito obrigada, Cíntia. Você é uma bênção, tá? Amém. Muito legal aí a gente se conhecer mais um pouco hoje, né? Você conhecer mais um pouco do meu trabalho também.
Muito obrigada Valeu, aí por meu esse bem. espaço. Gente, vai ficar salva, viu, a live aqui. E aí você compartilha com E o depois eu pessoal as vou salvar lá informações. também. É. Aqui, Ok. a Giovana responde. Depois você vai nos comentários que o pessoal fizer. Se vocês quiserem fazer um comentário lá, a Giovana vai lá e responde, tá bom? Beijo, Giovana. Beijo, Tá. gente. Boa Um noite. Deus abençoe beijo, vocês. querida. Até. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau. Amém.